A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo de uma perspectiva escatológica e hoje trataremos de uma temática bastante importante, bastante relevante para o nosso crescimento espiritual. E a temática é: por que eu sou pré-tribulacionista? Muitas pessoas acabam julgando, a posição pré-tribulacionista, dizem que a posição pré-tribulacionista partiu de uma visão de uma jovem por nome Margaret MacDonald, e sabemos que a visão pré-tribulacionista é uma visão que está pautada nas escrituras sagradas. Então, por que eu sou pré-tribulacionista? Ou melhor dizendo, porque eu acredito que a igreja não passará pelo período tribulacional. Porque eu acredito que a igreja ela será tirada da terra antes do período tribulacional. Por simples razões. Primeiro, porque a Bíblia Sagrada apresenta para nós que a igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação é específica para Israel, o ápice do julgamento de Israel será no período tribulacional. Deus tratará com Israel no período tribulacional. Então a grande tribulação não faz parte da igreja, ou a igreja não faz parte do período tribulacional. Nós somos dispensacionalistas, e o dispensacionalismo tem alguns pilares, temos uma leitura histórica, gramatical, ou seja, uma leitura literal. Não podemos alegorizar aquilo que o texto não nos dá autonomia de alegorizarmos, mas respeitamos sim a literalidade do texto, quando é para ser literal, o gênero literário do texto, devemos respeitar. Então, eu sou pré-tribulacionista porque a Bíblia Sagrada mostra para nós que a igreja não passa pelo período tribulacional. E isso, como eu falei, é por versículos bíblicos, Muitas pessoas acabam se equivocando dizendo o pré-tribulacionismo é uma invenção, é uma doutrina nova, mas nós acreditamos porque a Bíblia Sagrada apresenta para cada um de nós. Então veja, vou citar alguns versículos, algumas perícopes bíblicas mostrando que a igreja não passa pelo período tribulacional. Temos aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 10, nos diz assim, 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, essa tentação aqui é uma referência ao período tribulacional. Aí veja, assim como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Da hora, a expressão grega tereso ectes horas, ou seja, a própria Bíblia vai dizer que Jesus está dizendo, eu te guardarei da hora, ou seja, a tribulação acontece aqui, a igreja é tirada aqui, ou seja, a igreja é tirada antes do início do período tribulacional. Então veja, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora. Ou seja, quando a tribulação começar, a igreja já não estará mais aqui, porque a grande tribulação ela está propriamente dita, começada, com o surgimento do anticristo, mas primeiro, para que o anticristo surja, a igreja aí tem que ser arrebatada para o céu, conforme João capítulo 14. A promessa do Senhor Jesus Cristo é levar a igreja para o céu. Então veja, a igreja vai ser guardada da hora, não na hora, mas da hora. Então, quando o período tribulacional tem início, a igreja já não estará mais aqui na terra, mas estará no céu. Então,
a Bíblia é repleta de versículos bíblicos mostrando que a igreja não passará pelo período tribulacional. Vejamos também 1 Tessalonicenses 1:9, 1:10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. A ira futura aqui é uma referência ao período tribulacional. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele nos livra da ira futura, que é uma referência ao período tribulacional. Aí temos também Romanos 5:9. Olha o que Romanos 5:9 vai nos dizer. Veja, logo muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Outra referência ao período tribulacional. Então, nós seremos por ele salvos da ira. Né? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, vivemos uma vida piedosa na presença do Senhor. Então, quando o arrebatamento, que é um evento desencadeador, acontecer, né, nós somos aí arrebatados e somos aí salvos, ou nós somos livrados do período tribulacional. Então veja que existem diversos versículos mostrando que a igreja não passa, não atravessa esse período tribulacional. Então por isso que eu sou pré-tribulacionista. Eu não sou pré-tribulacionista, como alguns dizem, porque o irmão nasceu já na Assembleia, já aprendeu pré-tribulacionismo, né? O irmão não estuda o pós-tribulacionismo, o amilenismo, o pós-milenismo, né? Então, então tem diversas posições, né, sobre essa questão do período tribulacional. Existe o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, né, o mesotribulacionismo, né, o pré-ira, o arrebatamento parcial, mas eu acredito no pré-tribulacionismo por causa das escrituras sagradas. Não é invenção do pré-tribulacionismo, é o que a Bíblia apresenta para nós. A Bíblia diz que o próprio Deus não nos destinou à ira, mas para a aquisição da salvação. Então veja que são versículos bíblicos que mostram para nós que a igreja não passa, né, pelo período tribulacional. Então veja, se observarmos em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, nos diz assim, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. É uma referência claramente à igreja, né? A igreja resiste a todo esse sistema, né? Porque a Bíblia diz que o sistema, infelizmente, é do maligno. O diabo, ele controla o sistema, né, de forma indireta, mas ele controla o sistema. Então, quem resiste? A igreja. O anticristo, ele só pode surgir quando a igreja for arrebatada. Então veja que somente há um que agora resiste. No versículo 7 diz assim, porque já o mistério da injustiça opera. Então já há um trabalhar de forma camuflada, né, referente ao anticristo, né, porque a Bíblia diz que muitos estão aí se fazendo o anticristo. Então o anticristo pode estar na terra? Pode. Agora ele não pode se revelar, né? Ele não pode ser publicado, porque a igreja ainda está na terra. Então ele só vai começar a agir de forma direta para que as pessoas vejam depois que a igreja for arrebatada, né? Nesse versículo de número 7 existem duas interpretações, né? Quem será tirado? Ou a igreja ou o Espírito Santo. Por que eu digo que é a igreja? Porque o Espírito Santo ele comunga, ele participa
dos três atributos, né, do nosso Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é um. Então, o Espírito Santo, ele é onipresente. Ele pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo. Então, a interpretação mais cabível, mais propícia é que, para que o homem do pecado, o filho da perdição, se manifeste de forma visível, a igreja tem que ser arrebatada. Ou seja, para que a 70ª semana tenha aí o seu início, que é a última semana de Daniel, das 70 semanas, da última semana, a 70ª semana só tem aí o seu início depois que a igreja for arrebatada. E outra coisa, quando nós olhamos na literatura apocalíptica profética, entendemos que do capítulo 4 até o capítulo de número 18, você não vê aí a palavra igreja, né? Digamos, do capítulo 6 até o capítulo 18, você não vê a palavra igreja, né? Porque é uma referência mostrada para nós que a igreja não está no contexto do período tribulacional. Então, do capítulo de número 6 até o capítulo de número 18, a igreja não aparece. Por quê? Porque a igreja não está no período tribulacional. Agora, podemos ver a igreja no capítulo de número 1, no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, no capítulo de número 4 e no capítulo de número 5. Só que na literatura apocalíptica profética, o período tribulacional ele começa do capítulo 6 até o capítulo 18. Por quê? Porque no capítulo 4 e no capítulo 5, a igreja aparece no céu. Vamos lá. Apocalipse capítulo 4 nos diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Então, esses 24 anciões aqui, né, lógico que não são pessoas sentadas em trono, é uma linguagem aí metafórica, né? Esses 24 anciãos representam as 12 tribos de Israel e mais 12 os 12 apóstolos do Cordeiro, né? Então, esses 24 anciãos representam a igreja no céu antes do período tribulacional. Agora, no capítulo 5, podemos ver os 24 anciãos, os 4 animais que representam ali os anjos especiais, que sempre adoram a Deus de forma contínua, né, louvando e adorando ao Senhor. Temos aí Apocalipse capítulo 5, versículo 8, diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 animais, que é uma referência aos anjos especiais que estão ali diante do trono de Deus, o adorando. E os 24 anciãos, ou seja, a igreja, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, no capítulo 4 a igreja aparece no céu, no capítulo 5 a igreja aparece no céu, adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, do capítulo de número, nos 3 primeiros capítulos, né, a palavra igreja aparece a cerca de 19 vezes, do capítulo 6 até o capítulo de número 18, a palavra igreja não aparece. Então, é mais uma ênfase para dizermos que a igreja não passará pelo período tribulacional. Capítulo 6
começa ali as aberturas dos selos, que é aí o início do período tribulacional. O período tribulacional é composto de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, os selos já são abertos no capítulo 6, então o período tribulacional começa no capítulo 6 e termina no capítulo de número 18. E você não consegue enxergar a palavra igreja nesse paralelo entre o capítulo 6 e o capítulo 18. A natureza da igreja não permite que ela passe pelo período tribulacional, porque o período tribulacional, lógico, aqueles que ficarem, aqueles que não participarem de um arrebatamento estarão aí no período tribulacional, mas Deus ele trata de forma específica com os judeus no período tribulacional. Amém? Este foi mais um vídeo, que Deus lhe abençoe, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, para que a palavra do Senhor seja propagada.